Daniel, capítulo 5, verso 29 a seguinte. Todos acharam? Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. E naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário mesmo ocupou o reino na idade de 62 anos. Capítulo 6. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o reino não sofresse dano. Podemos se assentar em nome de Jesus. Amados, a história de Daniel é muito rica. Se nós começarmos a estudar o livro de Daniel, nós vamos ter assuntos escatológicos, nós vamos aprender sobre doutrina dos últimos dias, nós vamos ver profecias. E nós vemos Daniel começando o ministério dele muito cedo. Segundo os historiadores, Daniel foi levado cativo com a idade de 16 anos para a Babilônia. E outros historiadores até acreditam que Daniel fosse um homem casto, porque Nabucodonosor mandou que castrassem todos os jovens que foram levados quando Babilônia invadiu Israel. Jeremias profetizou durante muitos anos para aquele povo: se vocês não abandonarem a idolatria, se vocês não consertarem os seus caminhos, a mão do Senhor virá contra vocês e vocês vão sofrer as consequências dos seus atos. Com Deus não se brinca. Jeremias profetizou durante anos, a fio, que o povo endurecia o coração. Durante alguns momentos eles voltavam atrás, mas se endureciam de novo e preferiam andar na dureza do seu coração, não dando ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Quando o tempo foi passando, a palavra de Deus dita pelo profeta Jeremias se cumpriu. Nabucodonosor invadiu a cidade. Jeremias, que estava no cativeiro por causa dessas profecias, Nabucodonosor deu ordem a Nebuzaradã: vai lá, solte este homem, porque ele verdadeiramente é um homem de Deus. Quando Jeremias foi solto, Daniel, que fazia parte da linhagem nobre, que era filho dos nobres de Israel, foi levado cativo. Com certeza Daniel estava no meio daquelas pessoas que não davam ouvidos à voz do Senhor. Então Daniel é levado com candeias até a Babilônia. Chegando na Babilônia, Daniel se lembrou daquilo que foi profetizado por Jeremias. Você pode até não achar isso na Bíblia, mas quando Daniel se coloca na oração, na intercessão, se lembrando do que tinha sido profetizado pelo profeta Jeremias, que o cativeiro duraria 70 anos, então automaticamente ele passou esses 70 anos lembrando de uma coisa: por que eu não tenho ouvido a voz do Senhor quando Ele ordenou que eu não seguisse o caminho errado? Por que eu endureci o meu coração e preferi dar ouvido a profetas que não provinham da parte de Deus, que ensinavam o caminho mais fácil, que ensinavam que eu podia viver de qualquer jeito, que Deus nunca ia cobrar consequências dos meus atos? Daniel, ali no cativeiro, já não sendo mais um homem normal, sendo um homem casto, ele se volta para Deus e resolve, em primeiro lugar, não se contaminar. Porque esse é o problema de hoje. Muitas vezes nós estamos aqui no meio dos irmãos, nós estamos dentro da igreja, nós vivemos uma vida de santidade. Mas quando vamos para o convívio lá fora, quando vamos para o nosso emprego, até mesmo uma roda de amigos, nós nos deixamos contaminar. Ao invés de nós usarmos o Espírito que foi dado por Jesus para influenciar as pessoas, nós preferimos calar, entristecer, colocar esse Espírito numa caixa de sapato e falar: me
Daniel pensava. Nós podemos hoje olhar para o exemplo de Daniel e não esperar acontecer conosco o que aconteceu com Daniel. Porque muitos foram levados cativos. Mas Deus tinha na lista os que iriam para o cativeiro. Porque Deus usou Jeremias para profetizar o seguinte: eu já sei quem vai para a espada, eu já sei quem vai para a peste, eu já sei quem vai para a fome. Segundo os nossos pecados, Deus estabelece a consequência para cada um. Deus não brinca de ser injusto e nem age de forma leviana quando Ele vai lançar um decreto. Quando o profeta Sofonias profetizou: examina-te a nação que não tem pudor, antes que saia contra ti o decreto, ele sabia o que estava falando, porque ele era a porta-voz de Deus na terra. Deus estabelece decretos. Esses decretos são para nos abençoar ou para nos condenar. E a escolha do decreto que virá sobre a minha vida não está na mão do meu irmão, não está na mão do meu pastor, está nas minhas mãos. É o que foi lido na palavra hoje: a alma que pecar, essa morrerá. Eu não vou sofrer consequências pelo teu pecado, você não vai sofrer consequências pelos meus. Cada um recebe de Deus aquilo que busca. Quem muito busca, muito recebe. Quem pouco busca, pouco recebe. E Deus não é injusto, porque Ele garantiu que a medida seria transbordante, recalcada. Então, se nós resolvemos buscar aquilo que não presta, se nós resolvemos abandonar a voz do Senhor, se nós resolvemos procurar caminhos tortuosos, também a medida será a 30, 60 e 100 por um. Porque nós vemos no livro de Levítico Deus falando que castigaria 7 vezes mais aquele povo pelo pecado se abandonasse o caminho dele. Jesus disse que nós seríamos divididos em 2 classes de pessoas dentro da igreja: aqueles que ouvem e praticam, aqueles que ouvem e não praticam. O rio viria, transbordaria, os ventos soprariam sobre cada um, independente de ser cristão ou não. A diferença seria que aquele que está na prática das boas obras, deixou o evangelho entrar no coração e frutificar como tem que ser, a casa não estaria arruinada, ela não afundaria, ela não cairia por terra. Porque nesse mundo nós vamos passar por aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Cristo venceu o maligno e as nossas vidas estão na mão dele, e ele sabe o que faz com cada um de nós. Daniel foi para o cativeiro. Quando ele resolveu não se contaminar, a palavra de Deus diz que Deus passou a ver Daniel de uma maneira diferente. Nabucodonosor olhava e falava: ali está o cativo. Mas Deus olhava e falava: ali está o meu escolhido. Quando todos aceitaram a escravidão, ele resolveu se voltar para mim. Ele resolveu olhar para a minha palavra. Ele não aceitou o que Nabucodonosor ofereceu. Ele escolheu ficar comigo. Ele escolheu voltar para a minha lei. Ele está presente no coração dele, no desejo de andar comigo. Porque não importa onde nós estamos, o que importa é a maneira que nós vamos agir, a maneira que nós vamos deixar que Deus nos use. Porque nós podemos ser instrumentos de Deus, mas também podemos ser instrumentos do mal. Eu vim com outra mensagem para trazer, e eu ia provar para você que uma pessoa pode profetizar aqui da parte do diabo e aqui ele passar a profetizar da parte de Deus. Eu posso sair daqui agora, entrar no primeiro boteco e encher a minha cara de cachaça. Deus me deu algo chamado livre-arbítrio. E Ele não criou fantoches nem robozinhos, brinquedinhos de videogame que ele fica no controle no céu, falando vai pra cá e eu sou obrigado a obedecer. Deus não age assim com ninguém. Deus só vai me abençoar, só vai fazer aquilo que eu quero, se eu fizer aquilo que Ele quer. Porque Ele diz o seguinte: se vocês fizerem tudo que eu vos mando, aí vocês vão pedir o que vocês quiserem, e vai ser feito. Agrada-te do Senhor, aí Ele vai conceder o que deseja no teu coração. Quando Daniel não se contaminou, a Bíblia diz que Deus encheu ele de sabedoria e inteligência. Só que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a primeira coisa que entrou no coração
apiedar de mim, e vai me trazer, e vai colocar no local onde eu estava, e vai me honrar, porque se ele foi fiel para cumprir a palavra dele para castigo, ele também continua sendo fiel para cumprir ela para abençoar. Daniel então começa a servir Nabucodonosor. Ele estava ali como um cativo, mas ele tinha os mandamentos de Deus no coração dele. Ele não era um homem desonesto. Maravilhoso. Ele não era um homem que vivia preso ao passado. Glorificado seja. Ele olhava para o passado dele, ele se lembrava que um dia ele tinha tido família. Ele se lembrava que um dia ele tinha tido mãe, pai, irmãos, e que agora ele era um homem castrado, sendo escravo em terra estranha. Mas a Bíblia diz que Daniel nunca foi pego chorando pelos cantos. Mas nós vemos a Bíblia dizer que Daniel foi pego de joelho dobrado, clamando aquele que criou os céus e a terra. Isso é o que a palavra fala a respeito de Daniel. Ele não vivia murmurando, reclamando sobre a mão do Senhor pesando sobre a vida dele, porque ele sabia que a correção era necessária. E quando ele começa a interceder, ele começa a falar: Deus, ao Senhor pertence a honra, pertence a glória, pertence ao louvor, mas a nós não. É o rosto corar de vergonha, é colocar a boca no pó, é se humilhar na tua presença, porque Deus, quando ele acha um coração que se humilha, que se põe na presença dele como é preciso, ele está pronto para trabalhar. Glória a Deus, Maravilhoso Deus. Daniel passou horrores. Muitos pregadores dizem que a Bíblia não relata defeito de Daniel. Só que se a Bíblia não relata defeito de Daniel, aonde Daniel estava quando Sadraque, Mesaque e Abednego desafiaram Nabucodonosor? Porque a Bíblia registra que somente os três não se prostraram. E Daniel não está no meio desses três. Então, se ele viu que os outros não se prostraram e ele não foi para a fornalha, é porque ele se prostrou também. Porque senão ele estaria ali no grupo. Ele teria sido lançado. Por que ele não foi lançado? Ele não era queridinho. A palavra não voltava atrás quando ela era dada para um rei. E ele falou que quem não se prostrasse seria lançado na fornalha. Eu não vejo o nome de Daniel na lista dos que foram lançados. Então, com certeza, ele praticou o erro de ter sido dobrado. O que eu aprendo com isso? Que mesmo depois que eu resolvi voltar o meu coração para Deus, eu vou continuar sendo um homem e vou cometer falhas. Eu vou praticar erros. Mas os meus erros não servem para me envergonhar, como tem sido ensinado hoje. Porque nós temos as pessoas com uma doutrina estranha de pecado tem que ser escondido debaixo de tapetes. Mas a Bíblia pega o pecado dos grandes homens de Deus e deixa estampado para que a história conheça. Por quê? Porque os pecados não servem para destruir. Eles geram uma morte sim, mas quando há o arrependimento, eles servem para levantar outras pessoas que estão indo pelo mesmo caminho. As quedas que você levou vai te dar sabedoria, como Daniel tinha, para levantar outras pessoas também. Porque nós vemos Daniel sendo levado cativo, nós vemos Daniel sofrendo, mas ele influenciou Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram na fé de Daniel. Eles se entregaram na mão de Deus como precisavam, sim, os quatro, mas quem influenciou foi Daniel. Daniel se voltou para Deus, falhou, mas ele tinha coragem para falar para Deus, para quem soubesse, com coragem e vergonha. Ele não chegava diante de Deus contando historinha, porque a partir de amanhã eu vou ser assim. Dia 31 aqui vai ter um Réveillon, e olha, Jesus, a partir do dia 1º, eu prometo que eu não vou mais mentir. Eu prometo que eu não vou mais fazer conta que eu não posso pagar. Por que esperar o dia 31 para tomar vergonha e se consertar, se você pode se consertar hoje? Quem quer consertar, conserta na hora, não fica marcando em nada. Quem quer mudar de vida, fala: Deus, a partir de hoje a minha história vai mudar, e muda as atitudes. É assim que funciona. Eu não preciso esperar chegar o dia 31, nem o fevereiro, nem o carnaval, não.
eu vou fazer como Daniel, eu não vou mais me contaminar, eu vou me entregar no jejum, na verdadeira adoração, na oração, vou me entregar nas suas mãos como é preciso, e eu quero que o Senhor use a minha vida para impactar o meu ambiente como o Senhor usou o Daniel. Isso é o que tem que acontecer no nosso meio. Isso é o que nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. Porque a Bíblia diz que quem deu isso para Daniel foi Deus. Mas Deus trabalhava no Velho Testamento como Ele trabalha hoje por intermédio do Espírito Santo. Por isso que quando Ele passou por tudo que Ele passou, todo imperador reconhecia: esse é o que tem sobre ele o Espírito do Deus dos deuses. Eles podiam olhar em Daniel e falar: é cativo, é escravo, é castrado, mas sobre ele tem o Espírito daquele que criou os céus. Sobre ele está aquilo que faz a diferença. Quando ninguém descobre qual foi o sonho, quando é batido o martelo de todo mundo, sai o decreto, todo mundo vai morrer se não disserem para mim aqui. Porque hoje em dia está cheio de crente Nabucodonosor. Ele vai até o profeta achando que o profeta é obrigado a adivinhar o que ele está passando. Porque foi isso que Nabucodonosor fez. Olha aqui, eu tive um sonho, e se vocês não adivinhar e não falar, vocês vão tudo morrer. Tem gente que acha que Deus é obrigado a falar, e Deus não falou porque Nabucodonosor era o bom. Deus falou porque ele tinha compromisso com Daniel. Ele tinha compromisso com Daniel, porque Daniel tinha compromisso com ele. Quando nós entregamos as nossas vidas verdadeiramente, quando nós nos colocamos na presença do Senhor como é preciso, Deus muda situações, Ele desce, resolve problemas, Ele revela o que está escondido, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. E quem se levantar contra tem que sentar, ficar calado e assistir de camarote quando Deus quer exaltar alguém. Porque aqui nós vemos Daniel passando pela segunda prova. Nabucodonosor tinha feito esse edito real e falando: ó, tu adivinhou, vai morrer todo mundo. Daniel foi exaltado. Nabucodonosor morre. Daniel continuou. Entra o filho dele. O filho dele, cheio de arrogância, vai lá e fala: pega lá todos aqueles utensílios da casa do Senhor e traz aqui para mim que eu vou fazer um banquete. Achando que Deus está do céu de braço cruzado, ocupado demais para não cuidar dos utensílios dele. Esse é o grande problema: pegar o utensílio da casa de Deus e usar para aquilo que não deve. Tem muito crente pegando o dom que Deus deu e está usando para aquilo que não presta. A inteligência que Deus deu, que era para ser usada para proclamar o reino, está guardada no caixote ou usada para as coisas desse mundo. Esse rei aqui pagou um preço alto. Foi a primeira manifestação da oração em línguas. Eu falo: Mene, tekel, parsim. Pesado fosse o teu reino e achado em falta. Para você escrever alguma coisa, você tem que pensar primeiro. E havia muitos sábios ali que conheciam todas as línguas da época, e ninguém conseguiu interpretar. Aí o Espírito Santo, por meio de Daniel, interpretou o que estava escrito. Por quê? Porque a língua do céu só fala quem entende quem é do céu. Só entende e fala quem é do céu. Glória a Deus. Ele então traz a interpretação. Saiu segundo edito: vistam esse homem de púrpura, coloquem uma cadeia no pescoço dele. Daniel deve ter pensado: de novo eu já vi com uma cadeia no pescoço, nos pés e nas mãos. Mas dessa vez a cadeia era diferente. A cadeia era de ouro. Aquilo que foi usado para envergonhar, Deus usou para honrar. Deus vai mudar o cativeiro de muita gente aqui nessa noite. Pode ter saído do cativeiro escravizado, mas Deus tem cadeia de ouro para pôr no pescoço. Tem roupa nova, tem exaltação, porque Ele é o verdadeiro governador da terra. Deus então honra Daniel naquele reino, mas na mesma noite
tira. Ele foi constituído um dos 3 príncipes. Mudou o rei, mas ele continuou como principal. E a palavra diz que Deus deixou ele lá para que o reino não sofresse dano. Passado isso, Daniel conseguiu uma confiança tão grande, porque a integridade do cristão é o que faz ele brilhar nessa terra. Daniel não foi honrado porque ele interpretou língua estranha. Daniel não foi honrado porque ele manifestou poder sobrenatural diante de Dário. Daniel foi honrado por causa do caráter, por causa da integridade que ele tinha, por causa da vida com Deus que ele manifestava, porque ele não precisava falar o que ele era. Quem olhava na casa dele via Daniel orando, não via Daniel cuidando da vida dos outros e fazendo fofoca. O fofoqueiro era os que estavam lá junto com ele, que vivia dedurando ele, que vivia lá armando casinha para derrubar ele do local onde Deus tinha colocado ele. Mas quando se está na presença de Deus, as covas são inevitáveis. Enfrentar leão é especialidade de cristão. Contudo, temos um Deus que é fiel, que tem nas mãos a nossa vida. Sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça? Sabe tudo aquilo que vamos passar, os problemas que vamos enfrentar, e garantiu que nós não estaríamos órfãos. Ele estaria conosco todos os dias. Seja na cova do leão, seja no deserto, seja no Coliseu de Roma, seja na praça, aonde você estiver, Deus está contigo. Ele é a sua herança, o seu consolo, o teu ajudador. Ele é aquele que prometeu: não te deixarei nem te desampararei. Virou rei, entrou rei, mas Daniel continuou o mesmo. Daniel então se lembra do que Deus tinha falado na boca do profeta Jeremias. Maravilhoso Deus. E usou a comunhão dele para a coisa certa. Daniel não pediu para Deus tirar ele do cativeiro. Daniel pediu para Deus se lembrar da palavra. O problema é que muitas vezes nós pedimos mal, nós pedimos por nossos próprios deleites. Nós queremos aquilo que vai satisfazer a nossa carne, mas não pensamos no bem comum. Daniel não fez uma oração por ele, fez uma oração pela nação. Israel estava sem sacerdote, mas Deus usou Daniel como sacerdote, porque aquela foi uma oração sacerdotal, foi uma oração de arrependimento. Ele intercedeu por todo o povo judeu, e ele não saiu da Babilônia. Mas Deus se lembrou de Israel. Deus ouviu o que Deus nós Louvado seja o teu santo nome. Deus tirando e usando o filho de Dário, que se chamava Ciro, para libertar o povo de Deus. Porque o povo de Deus, lendo o livro do profeta Isaías, olhou e falou: aqui sim é o reinado dele. Marcaram uma audiência e foram até Ciro. Falava que Deus falou e você ia ficar. Ciro então se comoveu as entranhas, porque ele viu que existia no meio daquele povo um Deus que era diferente, um Deus que antes dele existir já sabia do nome dele. Aí você chega aqui na igreja pensando em desistir, achando que Deus não está vendo o sofrimento que você está passando, achando que Deus esqueceu da oração que você fez há um ano atrás. Porque não chegou. Existem coisas a serem mudadas. Deus trabalha no caráter do homem antes de transformar a história deste mundo. Todos os grandes homens de Deus foram exaltados, mas depois de passarem por covas, desertos, rejeição,
sofrimentos, angústias, depressão. Muitos pediram até a morte. Amaldiçoaram o dia do seu nascimento. Mas a Bíblia diz que Deus não se envergonha de chamá-los de meu povo, Aleluia. de meus filhos, e faz menção deles, e usa os profetas, os pregadores até hoje para citar a história desses homens como exemplos que devem ser seguidos. Quando nós somos exortados a tomar por exemplo a paciência de Jó, quando nós olhamos para a mansidão de Moisés que foi produzida no deserto, nós olhamos mansidão achando que alguém que a gente pode chegar lá, dar um tapa e ele fica quieto, e não é nada disso. A palavra mansidão no hebraico, ela quer dizer alguém que não quer ser melhor que ninguém, alguém que não está preocupado se ele está em cima ou se está embaixo, alguém que tem características de Jesus Cristo, que ele sabe que não foi chamado para ser servido, mas para servir. Quando isso entra no nosso caráter, aí então nós copiamos a atitude de Daniel, e ao invés de orar pelos nossos desejos, nós oramos pelo corpo, porque se um se alegra, todos se alegram. Se um sofre, a derrota é de todos. E o diabo cega os cristãos, fazem com que os cristãos fiquem pensando como aquela equipe que estava subordinada a Daniel. Todo mundo queria o lugar de Daniel, mas ninguém queria pagar o preço que Daniel pagava. Todo mundo queria a autoridade de Daniel, mas poucos queriam ser honestos diante de Deus e dos homens como Daniel era. Porque a fé de Daniel era algo tão sólido que até o rei jejuou por causa dele. Daniel foi para a cova, mas o rei foi jejuar, não dormiu, não quis ouvir música. E chegando de manhã cedo, ele estava lá na porta da cova como as mulheres que foram ver a ressurreição de Cristo. Porque no amanhecer do dia que você contempla os maiores milagres, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela. Muitos choraram quando Cristo foi crucificado. Muitos acharam que Daniel estava derrotado. Mas quando a noite passou, eles viram que Deus é Deus daquele que acredita. Você pode estar passando pela noite, você pode não estar vendo um pau à sua frente, mas quando essa noite passar, você vai ver que Jesus realmente ressuscitou. E a ressurreição dele trouxe a mudança da nossa história. Trouxe uma transformação que o mundo não pode dar. E você vai se alegrar como eu me alegro hoje. Porque um ano atrás eu cheguei aqui em Pitu, sem saber o que ia ser de mim. O que ele fez na minha vida em um ano, ele não fez na vida de muitos em 10, 20 dentro da igreja. Mas o que eu fiz para isso acontecer? Eu me tranquei e passei 120 dias trancado. Ninguém entendia o que eu estava fazendo, mas Deus entendeu, ele mudou minha história e eu estou preocupado com o que os outros pensaram. Quero colher agora os frutos que eu plantei. Tem coisa melhor do que se alegrar do Senhor e dar testemunho que Deus é Deus na minha vida? Aleluia. Irmãos, Deus é assim. O negócio é se entrar na presença dele, é entrar para o quarto, porque aquele que vem em secreto vai te recompensar publicamente. As pessoas vão ter que ver que ele é aquele que muda cativeiro, que é aquele que restaura, que é aquele que transforma. A Bíblia diz que ele é aquele que pega o solitário e faz com que ele habite em família. Ele ergue do montouro e faz se assentar no meio dos príncipes. É isso que ele faz. Não aceite a situação e fique esperando a história mudar por si só. Tome uma providência para a partir de hoje, de agora. Eu vou me pôr na presença de Deus quando realmente é preciso. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, porque eu quero ser conhecido por esse Deus. Eu quero que Ele venha se manifestar na minha vida, a ponto de eu não precisar mais falar que eu sou um cristão. Mas as pessoas vão olhar e vão ver que a glória dele transformou a minha vida. Esse tem que ser o nosso coração. Essa
vontade. Não é ficar preocupado com o que vai ser e vai deixar de ser amanhã, não. Eu, quando resolvi casar, eu não sabia nem o que ia ser. Deus preparou tudo. Aleluia. Estou casado, estou morando bem, ganhei os móveis, estou lá tranquilo. Meu salão está montado, estou empregado. E aí? Aleluia. Quem viu quando eu cheguei aqui, amontoado, um monte de entulho dentro do Monza, velho? Não imaginava o que Deus ia fazer. Quando a gente se põe na presença dele, ele se encarrega. Já mudou tudo? Não, tem um monte de coisa para mudar ainda. Foi só o começo. Eu ainda estou na primeira fileira das espigas. Comecei agora a encher o fardo. Mas eu paguei. Glorificado seja. Eu não sou mais bonito que ninguém aqui, não sou melhor que ninguém aqui, não. Eu sou um ex-presidiário, estimador de crack, gerador de cocaína. Eu sou um ex-zero à esquerda, reduzido a nada, que não servia nem para ser um micróbio que comia o cocô do cavalo do bandido. É isso que eu sou. Mas é aquilo que Deus falou. Deus olhou, falou: eu vou pegar aquilo ali, vou tirar de lá e vou mostrar que eu sou Deus e pronto, acabou. Aleluia. Aleluia. E aí? É assim que funciona. Você me fez para mim, faz para você. Glorificado seja. Hoje eu vim aqui, eu não preciso contar a história, porque vocês acompanharam ela, tem muitos aqui que viram. Ele é Deus. Ele faz. E ele não pergunta, ele ordena e pronto, já era. Aleluia. Não desistam. Perseverem. O diabo vai fazer de tudo. Eu morava aqui, eu um ladrão que roubou quase tudo que eu tinha. E eu falei: vou arrumar minhas coisas e vou embora. Se eu tivesse ido embora, fugido, eu não estava abençoado. Vai ter horas que tudo vai conspirar contra você. E se você não passar por cima da tua vontade, aleluia, você não vai ver Deus. Não vai ver. É muito linda a história do mar se abrindo, mas temos que ver tijolos, a quantidade de tijolos sendo dobrada. A partir de hoje ninguém mais vai colher vento, vocês vão procurar a madeira para queimar esses tijolos. A situação piorou. Hoje você pode estar achando, cada dia que eu venho mais na igreja, a situação fica pior. Fica tranquilo. Deus só está deixando o testemunho ficar mais bonito. A história vai ser assim, ó, soprada. E quem não acreditava vai ouvir falar. E o nome dele vai ser glorificado na terra. Todos vão saber que ele é Deus da tua vida. Vamos lá, ficar de pé em nome de Jesus.